Eu chamo-me Madalena, tenho 63 anos, sou coreógrafa e muito interessada na relação entre a arte e a sociedade. Agradeço imenso à Porta 33 este convite ao Plano Nacional das Artes e à Ilha de Porto Santo por me receber esta tarde aqui e ter a oportunidade de estar convosco. Nadir Afonso foi um artista plástico português que já morreu, que pintou o seu primeiro quadro aos 3 anos. Ele entrou na sala da sua casa, às escondidas dos pais, e com um pincel que tinha cheio de tinta vermelha, pintou na parede branca da sala de visitas da sua casa um círculo vermelho. E esse círculo estava tão bem feito, tão perfeito, que os seus pais, quando descobriram aquela asneira, não foram capazes de se zangar com ele. O que eu vos vou pedir agora, para que nós façamos um coletivo verdadeiro durante esta tarde, é que, no momento em que eu disser, vamos nos movimentar daqui para ali, portanto, para o recreio desta escola, e vamos todos, não com um pincel, mas com os nossos próprios corpos, desenhar um círculo mesmo perfeito. Queria também que pensássemos que, neste momento, é o nosso corpo que age e não precisamos de falar. Falamos com o corpo, com as pernas que se movimentam para ali e para a nossa percepção uns dos outros na construção desse círculo verdadeiramente perfeito. Agora nós vamos fazer linhas. E quando chegarmos à linha, sentimos que ela se concretizou e está lá, como um desenho. Desenhado e está lá. Estamos a fazer um exercício de individualidade e de coletivo, a minha percepção de mim própria no conjunto global das linhas. Eu sou um corpo-linha, agora. Estivemos a pensar em povoar o espaço todo, agora vamos pensar em esvaziar, ir ao encontro dos seus limites. E nesses limites vamos fazer uma apresentação de nós próprios, ou seja, uma assinatura, ou seja, a nossa presença. Nós estamos a fazer uma construção. Por mais simples que ela pareça, ela é bastante complexa. Mais perto. Como é que ficamos perto sem apertar? E agora vamos olhar para aquela saída e sempre mantendo esta distância entre nós, vamos caminhar para a sala onde vamos ficar. Não olhem para o chão. Descontraiam os braços. Não olhem para o chão. Às vezes, este ponto de partida pode servir para fazer um trabalho. Tudo começa com um ponto. É uma das ideias da Bauhaus, que é uma escola de pensamento arquitetónico e das artes visuais do princípio do século XX, que nos diz exatamente isso. Como é que nós agarramos em pontos que depois começamos a puxar e a desenvolver. E este poderia ser um ponto por onde começaríamos uma dança sobre Porto Santo. E agora eu vou me aproximar daqui. Isto foi a nossa introdução. Não, ainda está aqui, está aqui uma fotografia que
eu encontrei no quadro ali. Nós podíamos, por exemplo, perguntar a esta rapariga como é que tu te chamas? Carolina, como é que tu achas que esta rapariga se chama? Olha para ela, vais encontrar o nome. Posso ver, com licença? Sim. Mas não diga, perguntei à Carolina. Eu acho que conheço. Posso ver? Tem coração. Não é muito estranho, mas não sei. O facto de a conhecermos ou não importa. O que importa é que é uma belíssima fotografia de uma menina que terá uns 9 anos, 10 anos, ok? E que se poderia chamar... Pensa, olha e pensa e diz, não penses muito. Pensa, mas não penses muito. Olha para ela, achas que tem cara de quê? Andreia. Então, nós poderíamos começar aqui a história da Andreia. Sim? Então, tínhamos a música que me deu a Rubena. Tenho a Andreia que encontrei ali e que tu me deste o nome. E assim também, este é um outro ponto que já está ligado à música e por aqui fora. Esta é uma forma que eu tenho de compor danças. Uma forma muito simples e ao mesmo tempo enraizada naquilo que nos acontece. Nas coincidências. Isto é uma coincidência, ter encontrado ali a fotografia, não é? A música, a mesma coisa. Eu nem sabia que a Rubena existia, só a conhecia há bocadinho. E ela sentiu vontade aqui, a meio da tarde, no princípio da tarde, de vir trazer a música. São coincidências da vida, são coisas que acontecem, que são presentes. São presentes que a vida nos está sempre a dar e que nós não reparamos. E, portanto, é só uma chamada de atenção para vocês pensarem que esta é uma técnica de composição também. Esta das coincidências da vida, dos acasos, de coisas que não estamos à espera e que nos aparecem. Também podia começar com estes cubos e esta areia, mas não vou por aí porque temos outras coisas para falar. O que eu queria hoje à tarde fazer convosco era contar-vos o que é que tem sido a minha vida. A minha vida de artista. Eu sou coreógrafa, mas também sou uma professora, sou uma programadora cultural, isto para, esclarecer já tudo, fica tudo claro, em termos daquilo que são as necessidades que nós temos de encontrar títulos ou chavões ou classificações para uma pessoa. Mas eu também não sou nada disso, eu tenho 63 anos, mas eu sinto-me com a tua idade. Que idade é que tu tens? 17. Sinto-me muitas vezes com 17 anos, porque tenho uma energia muito grande. E essa energia vem da alegria que eu tenho em poder fazer aquilo que faço, que é precisamente trabalhar um binómio que descobri quando era bastante jovem e que disse logo: é isto que eu quero fazer, que é como é que eu posso unir a arte à sociedade. Como é que eu posso descobrir em qual arte é que eu vou entrar? E a minha aconteceu uma dança. Por causa de eu ser, não sei, hiperativa, qualquer coisa. Nadar muito, dançar muito nas discotecas. Eu nasci em 1956, portanto, muito antes do 25 de Abril. Havia muito pouca coisa a acontecer. Então a pessoa, para deitar a energia fora, eram umas discotecas que havia às 3 da tarde, onde havia as escondidas depois lá e dançava. E em Lisboa, até Lisboa, sim. Mas pronto, os meus professores de ginástica acharam mesmo que eu devia estudar dança, mas não era balé, havia uma coisa nova que surgia, que era uma nova dança, uma dança moderna, e agora chama-se dança contemporânea. E quando foi o 25 de Abril eu tinha 18 anos, 17, 18, e eu pensei que era a minha revolução e, portanto, fui para Londres e estudei dança contemporânea. E nessa dança contemporânea que eu estudei em Londres, rapidamente percebi que eu não ia ser uma grande bailarina. E as minhas professoras, mais uma vez, os nossos professores são muito importantes na nossa vida. Portanto, quem é professor aqui sabe que tem uma responsabilidade incrível na influência que pode, no fundo, dar
aos seus alunos. E os meus professores de dança em Londres disseram-me: tu não vais ser uma grande bailarina porque o teu corpo é difícil, porque estás a aprender dança muito tarde, 18 anos, e o melhor é olharmos para aquilo que tu és capaz de fazer, que é criar, imaginar e comunicar. Então, há uma escola que é o Laban Center, que é uma escola que vem de uma outra escola que se chama uma escola de dança, que vem de uma outra escola que é a Escola Expressionista Alemã. Nessa altura, são os anos 70, e essa escola ligada à universidade fazia um curso de criação coreográfica e educação. Então, eu entro dentro dessa escola e fico como um peixe a nadar no mar, que era comunicar e criar, onde a pressão sobre as pernas que sobem até cá acima, e as 30 mil piruetas que era preciso dar, não estava lá. Aprendi a fazer todas as coisas que eu podia fazer com as minhas pernas. Aliás, o Merce Cunningham diz, que é um grande coreógrafo americano, que a dança é aquilo que eu consigo fazer com as minhas pernas e com os meus braços, que era isto que estávamos a fazer agora aqui também. E então, aí, nessa escola, eu aprendi que a dança, logo no princípio do século XX, faz uma grande revolução e afasta-se do palco e do teatro. O ballet começa a ficar assim para trás, e há um grupo de artistas que traz a dança para dentro do centro da rua, ou do centro da cidade, ou do centro da vida dos jovens, dentro das escolas. E esses artistas da Europa Central, que estão entre a Alemanha, a Suíça e a Áustria, criam uma dança nova, expressionista, porque expressava aquilo que estava dentro de nós. Então nós, em vez de estarmos a dançar as histórias e as fábulas maravilhosas do ballet clássico, estávamos a dançar aquilo que nos perturbava, aquilo que nos preocupava, aquilo que não sabíamos o que era. E essa dança é aquela que eu aprendo nos anos 70 em Londres. Tenho uma sorte enorme. E é essa fundação, essa educação maravilhosa que eu tive, que me fez chegar a Lisboa nos anos 80. Não havia também dança nenhuma, havia o Rui Horta, que fazia dança jazz, que é um coreógrafo também muito conhecido e muito importante português, e havia eu à procura de um caminho para fazer a dança portuguesa, que depois até se chamou a Nova Dança Portuguesa, que com um grupo de outros coreógrafos que foram aparecendo, onde eu também estava, se criou para hoje termos um conjunto de coreógrafos maravilhosos portugueses que devem conhecer. Alguns não têm a vossa idade, mas são um pouco mais velhos que vocês, portanto há uma muito jovem dança contemporânea portuguesa, muito interessante, e que tem origem nesta história que eu vos estou a contar. Portanto, eu sou uma pessoa que de alguma forma tenho a sorte de ter começado aquilo que é a dança contemporânea portuguesa, que não existia no nosso país. Então, o que é que eu faço? Qual é o meu caminho? O meu caminho é começar a mostrar às pessoas, aos diretores das escolas, aos clubes recreativos, que sei fazer uma dança para toda a gente. E é essa dança para toda a gente que não é feita de passos, voltas e saltos magníficos, mas é feita de movimento humano. E é isso que este homem, que se chamou Rudolf Laban, que é o tal, um destes europeus que cria a nova dança expressionista alemã, diz que a dança é movimento humano, é o movimento de todos vós e de toda a humanidade, transposto para a dimensão artística, para a dimensão estética. Como é que lavar um prato deixa de ser lavar um prato e passa a ser dança? Se eu tirar a função de lavar o prato, não interessa que o prato fique limpo, mas o que interessa é o movimento que eu estou a fazer a limpar o prato, e se eu aumentar esse gesto, ele deixa de ser lavar o prato, depois perdão o detergente, para passar a ser um movimento qualquer sobre círculos, que pode ir a todos os lados, não é? Portanto, é uma técnica e uma fundamentação daquilo que a dança pode ser, que é uma dança muito política, porque ela abandona as pessoas que podiam ter acesso à dança e aproxima-se de todos aqueles que quiserem estar perto da dança. Então, é por aí que eu vou. E chego a Portugal e faço muitos projetos. Porque adoro fazer isso, porque tenho muita energia e porque sinto que é muito importante para o meu país. E é por isso que eu estou também muito radiante de estar aqui hoje e de estar aqui pessoas tão jovens
que me podem ouvir e podem ver estes projetos. Então, esta é a primeira, é a segunda introdução. Esta é a segunda introdução ao nosso encontro. Nós vamos começar por falar de uma coisa que o Paulo Pires do Valo falou e que é, hoje em dia, portanto, eu já vivi, eu vivi sempre, eu sou de Lisboa, vivi em Lisboa sempre, mas fui sempre viajando muito por muitos países e muitos sítios do nosso país para fazer projetos. As pessoas convidam-me para fazer estes projetos, no fundo, que são de uma dança humana. Eu acho que é isso que eu faço. Sou coreógrafa de uma dança humana, onde todo e qualquer corpo, qualquer pessoa me interessa muito. E, portanto, começo nesse caminho de observação e começo a puxar os tais fios daquele ponto, Carolina neste caso, e começo a puxar os fios a partir desta técnica de observação e de análise do movimento que o Laban criou. Ele diz que a dança é feita de espaço, portanto o corpo precisa de espaço, não é, para se mover, move-se num determinado tempo, é um tempo que não se conta por minutos, mas conta-se pela qualidade do tempo, aquelas horas que pareceram segundos, ou aquele dia que pareceu um ano. Portanto, é a qualidade do tempo que se trabalha na dança, e não tanto os minutos e os segundos, não é? O espaço, também ele próprio, é um espaço muito importante porque a energia do corpo, e aqui, portanto, temos o corpo, não é? O espaço, o tempo e o corpo, que está impregnado desta energia que se relaciona com o espaço, pode ser uma sala de aula, aqui era o recreio, pode ser um palco, pode ser uma casa de banho. Eu tenho feito peças em comboios, em florestas, em hospitais, etc, etc. Portanto, o espaço é para ser transfigurado pelo gesto. Como há bocadinho eu estava aqui, isto era um palco, não é? Portanto, já estávamos numa situação de transfiguração da escola. E é isso que o corpo faz, usando o espaço e o tempo e a sua energia, vai fazer a dança acontecer. Então a dança é feita destas coisas, destas 4 coisas: espaço, tempo, energia e o corpo, que é a chave de tudo. Dentro do corpo há a ação, não é? São os músculos, há o sentir, que é a sensibilidade, e há o pensar, que é o lado mais racional, mais de construção lógica das coisas. Sentir é a emoção que sai quando a pessoa dança. Quando a pessoa dança, a pessoa fica perturbada, fica outra, transforma-se, não é? Então, a ação, a emoção, a sensibilidade e o pensamento, o lado cognitivo, não é? Estas 3 coisas estão aqui metidas. Depois temos a energia, o tempo e o espaço, e a dança é feita disto, mais nada. Ok? Isto também é importante. Então, ao poder pensar a dança desta forma, eu posso explicá-la a toda a gente. Sejam pessoas de 90 anos, sejam meninos de 3, sejam homens de 50, sejam meninas de 19, 18, etc, etc. Portanto, há uma liberdade enorme quando há a aplicação deste conceito na sociedade. Por isso eu pensei, ok, eu encontrei a dança vista desta forma, e agora vou ao encontro da sociedade. E a sociedade, para mim, quando eu tinha 22, 23 anos e cheguei de Londres, depois em Londres aquilo também foi super difícil porque eu não tinha dinheiro nenhum e, portanto, era empregada doméstica, limpava os corredores dos hospitais, limpava camisas de homens, etc. E depois dançava. A dada altura tive uma bolsa da Fundação Carlos de Gulbenkian, porque o meu pai conseguiu convencer a Fundação Carlos de Gulbenkian que eu, apesar de não ter tido estudos em ballet clássico, era uma grande bailarina. e consegui, e tive então uma bolsa de estudo de 3 anos que me fez parar de limpar camisas e de estudar mais dança ainda, para ficar uma ótima profissional desta dança humana. Ok? Pronto. Então, hoje em dia nós vivemos no Alentejo.
porque quisemos sair da cidade de Lisboa. Estão imensos projetos, imensos artistas e sentimos eu sinto que é importante estar nos sítios onde sou precisa, porque estar a fazer mais do mesmo e ser decorativa não gosto de sentir que estou mesmo a avançar no terreno das coisas. Então vou-vos mostrar algo que tem a ver com o que o Paulo Pires do Val disse há bocadinho sobre o Alentejo e Odmira e a chegada de uma população muito vasta de pessoas asiáticas que vêm de países como Bangladesh, Paquistão, Índia, Nepal, Tailândia e Vietnã, que vêm para o Alentejo trabalhar em estufas de agricultura intensiva. Está a ser um fenómeno que é enorme, movimenta-se a grande velocidade, estão cada vez mais meninos e adolescentes a entrar nas escolas que não falam uma palavra nem de inglês, nem de português, claro, e, portanto está a haver uma revolução sociológica dentro daquele território, que causa imensas tensões, porque as aldeias alentejanas agora, em vez de cheirarem a pão alentejano, ou a chouriço assado, ou a peixe grelhado, cheiram a caril. E as pessoas zangam-se. Dizem, esta não é a minha rua. Porque os seus horizontes estão num sítio. E, portanto, como é que se rasgam os horizontes das pessoas para acordarem para um mundo que não vai voltar para trás e onde as populações do mundo inteiro se vão cruzar e se vão encontrar. Portanto, a tolerância às culturas diferentes que passam na minha rua e que até vivem dentro da minha casa, dentro do meu prédio, essa abertura pode ser experimentada ou pode ser trabalhada através das artes. E é assim que a Câmara Municipal de Odmira me convida para fazer uma criação, é carta branca, a Madalena faz o que quiser, depois também não sabem o que é que eu estou a fazer. A situação é esta. E então eu faço o que eu quiser e vou ao encontro, portanto faço o que quiser, mas o seu trabalho, o convite para o qual a Câmara me faz este desafio, é o de eu ser capaz de fazer um encontro entre as populações asiáticas e as populações locais através da arte, através da dança, que é a única coisa que eu sei, assim, mais ou menos melhor fazer. Então, eu vou à procura dessas pessoas, eu digo que sim, claro, porque eu gosto desse desafio e porque penso que pode ser forte e interessante. É dificílimo, as pessoas estão cansadíssimas, são tudo homens na grande maioria, estão muito cansados, trabalham 6 dias e meio por semana, só têm o domingo à tarde para ir às compras. Chegam à noite e estão exaustos, bebem uns copitos para poderem descontrair um bocado, sim, para descontrair e pronto, e serem capazes de dormir. Dormem em casinhas alentejanas, na sua maioria, onde uma família de 4, 5 pessoas vive habitualmente, vivem 20 ou 30 pessoas, com colchões em beliches, ou todos deitados no chão mesmo na cozinha, que eu também já vi. E, portanto, são condições de vida extremamente difíceis, mas onde está uma camada de jovens homens, também com uma vontade enorme de viver. Pronto, foi super difícil conseguir, não posso contar-vos tudo, mas só sei que toda a gente, os artistas que vinham comigo já me queriam mandar àquele sítio, porque diziam, Madalena, isto não vai dar, tu és teimosa que eu sou assim, eu hei de conseguir. E porque toda a gente me dizia que sim, porque a cultura asiática é muito diplomática, são pessoas muito doces, muito simpáticas, muito educadas, não são capazes de dizer que não, então diziam-me que sim, mas depois não vinham ao encontro. Portanto, eu parecia que tinha a ilusão de ter encontrado um grupo e depois, quando chegava a hora, eles não apareciam. Portanto, foram 3 meses a caminhar para dentro das estufas. No início, as pessoas dos recursos humanos aceitavam que eu entrasse e falasse nas cantinas. Depois começaram a perceber que eu também estava a querer, por um lado estava a perceber o que é que se passava dentro das estufas, por outro lado estava a querer roubar a energia deles para dentro de uma dança, e isso não era interessante, porque a energia deles tem que ir para dentro do campo, não é? Portanto, aquilo, já não me deixavam entrar nas estufas, então eu ia a caminho das ruas e a caminho das lojas,
Isto é já como a dizer que eu estou a falar demais. Para dentro das lojas e ir ao encontro das pessoas. Bem, eu consegui, ao fim daqueles 3 meses de altos e baixos e de uma expectativa e até sofrimento, encontrar o Dia Nacional do Nepal num campo de futebol, onde estavam 3.000 homens a jogar futebol. Eu consegui entrar para o campo, ficar no centro do campo e ter a atenção daqueles 3.000 homens por um segundo e falar-lhes num cultural program, que também percebi que era a única forma de lhes poder explicar o que era a dança, etc. Program, cultural program, all together. E então é aí que eu chego à situação de ter 90 homens para fazer uma linda dança. E não são só estes homens, é também uma comunidade turca, de etnia cigana, que existe também nesta região, mas há mais tempo. Foram protocolos que o Cavaco Silva fez com a Bulgária, porque eles são turcos de origem, mas agora são búlgaros, mas no fundo são turcos. É muito estranho. Têm uma nacionalidade, mas pertencem a outra cultura. E essa comunidade tem muitos meninos, porque eles têm imensos filhos, têm agregados familiares muito grandes. E, portanto, são meninos e adolescentes que são os patifes, são os autênticos diabos. Os seus pais, muitos deles estão presos por causa de tráfico de droga, etc. E vivem ali. Então, essa população foi entregue, porque eles, quando saem da escola, não têm nada que fazer e só fazem as neiras, e têm um programa muito interessante que se chama Espaço ST, que os tenta agregar e fazer coisas bonitas com eles. Eu também os levei comigo. Portanto, a minha população, porque dos portugueses eu tentei cativar toda a gente, tentei inclusive fazer ensaios na Sociedade São Teutoniense, etc., e não me foi permitido, porque estes homens são vistos como homens que são sujos, que bebem, que são desrespeituosos para com as mulheres, que são agressivos, e isso não é verdade, porque eu convivi com eles e sei que isso não é verdade, são coisas que se dizem, não é? E que fazem com que eles fiquem muito fora. Então tínhamos uma sala que não era nada boa, mas não fez mal nenhum, e conseguimos fazer um belíssimo espetáculo que se chamou Al Teo Bu. Al no grave, Teo Teutónio, Bu é o nome de um cão que encontramos na rua e que deu o nome a este povo. E esta peça é a história de um povo que entra em São Teutónio e se pergunta se cabe lá, se consegue ficar. A peça tem 2 dias de duração, é longa, muito bela, e começa num fim de tarde em São Teutónio, em que o povo começa a descer. Dos portugueses consegui 3 senhoras do Cavaleiro, que é uma aldeia, umas mulheres valentes que quiseram vir, e depois também o lar de São Teutónio, que são senhores idosos, que foram os generais cansados deste povo, pessoas de 80 e 90 anos que acharam muito interessante a ideia e quiseram participar. Tudo o resto não quis participar, não consegui. Mas conseguimos uma coisa maravilhosa, que foi ter 600 pessoas a assistir ao espetáculo. Portanto, não quiseram participar, mas quiseram vir ver o que é que afinal tínhamos conseguido fazer. E pronto, vou-vos mostrar então algumas imagens deste projeto. Portanto, nós começámos em São Teutónio, atravessamos a vila toda, a peça aí demora umas 3 horas, porque vamos às ruínas de um hotel que nunca aconteceu, de um senhor que é o Sr. Ferreira, queria fazer uma estalagem magnífica e aquilo ficou embargado e de repente é o cenário do nosso espetáculo. Uma olaria também magnífica, com daqueles fornos incríveis, tudo com o fogo a arder, e conseguimos aí fazer, no fundo, esta é a casa. Essa ideia da penetração deste povo que tenta, mesmo com as folhas de eucalipto, criar os tapetes deste hotel, que finalmente abre naquela noite. O hotel abriu na pensão das Águias, e o Sr. Ferreira, que tem 90 anos, foi ele que abriu as portas do hotel e o público entrou. Este é um trabalho feito com bailarinos, músicos e esta população
de 90 pessoas. Também para vos dizer que não é preciso ter grande coisa, não é? Não é preciso ter um teatro, não é preciso ter uma galeria, não é preciso. É preciso é ter as pessoas. Quando temos as pessoas, as coisas depois funcionam. E podemos ver aqui algumas imagens. Então, no segundo Posso só dia, mostrar esta? Sim, isto é já o segundo dia, às 3 da tarde, em que no imaginário do espetáculo atravessou-se São Teotónio todo e às 3 da tarde do dia seguinte o público reúne-se outra vez em Almograve, como se o povo tivesse necessidade de atravessar durante a noite de São Teotónio para Almograve e está agora a chegar às dunas de Almograve, com a autorização do Parque Natural da Costa Vicentina para as atravessarmos. Ficam com uma impressão. Este é um documentário que tem 1h30 e que fala e mostra todo o processo, mas aqui... É de certeza sempre o resultado do impacto que as ideias dos projetos têm junto das pessoas. Isso alegra, que as coisas sejam verdadeiras e profundas, e nessa profundidade e nessa verdade há para mim a eloquência e o virtuosismo e a perfeição. Para mim a perfeição, o virtuosismo e a eloquência das coisas está na qualidade maior que os homens podem ter uns para os outros, que é olharem-se, é encontrarem-se, é reconhecerem a presença dos outros na sua própria vida. E não, é isso. Agora vamos passar para o norte de Portugal, para o Alto Minho, onde também realizei um projeto longo com um projeto que lá existe muito interessante, que se chama Comédias do Minho. É uma companhia de teatro que é residente naquela região, são 5 municípios, e essa companhia de teatro faz uma programação teatral e artística para a região. Quando eu lá cheguei, os atores e os encenadores que vinham trabalhando com o grupo apresentavam-se nos palcos das juntas de freguesias, da paróquia, de uma situação ou outra mais interessante de um cineteatro, mas não saíam desse registro da ação teatral no palco e do público a assistir e que vinha a esses sítios assistir. Aqui, com este projeto que se chamou Contrabando, abriu-se um novo paradigma para as Comédias do Minho. Foi a sua diretora artística que me convidou para fazer este projeto, dizendo que talvez o meu trabalho fosse importante precisamente para rasgar essa quarta parede, costuma-se dizer, que entre a ação teatral clássica, o palco, e o público, há uma parede invisível, que é uma parede energética que separa e une o público da sua ação. Aqui, porque o meu trabalho tem uma outra componente e que é da fusão, não há palco nem há público, tudo se mistura num caos organizado, onde a sensação de estar dentro do espetáculo é muito forte e muito sensorial, para que aquilo que eu quero é que tudo o que eu faço deixe na memória de longa duração das pessoas algo, para que elas fiquem viciadas na arte, fiquem a pensar eternamente naquela experiência e a quererem fazer outras e a quererem repetir as suas aproximações à arte. Então aqui, com o Contrabando, nós vamos ver 2 pequenos filmes. Um primeiro que se passa numa mercearia e que, vamos ver, são os cowboys do Minho, assim eu lhes chamei, vamos ver. Então, o que aconteceu aqui neste projeto foi que nós entramos nos lugares onde as Comédias do Minho ainda não tinham entrado, tinham ido às vilas e às aldeias, mas os lugares que sabemos que são, no fundo, espaços urbanos ainda mais pequeninos, as comédias ainda não tinham visitado. E então eu concentrei-me precisamente nesses lugares que não tinham ainda tido a experiência teatral das Comédias do Minho. Esta é uma mercearia, o universo, a música, os giradiscos, todo o ambiente foi-nos levado pela dona da mercearia. Portanto, eram as suas músicas preferidas, era a mercearia que ela tanto gosta e que nos oferece como palco para um espetáculo.
E, portanto, esta é também uma outra ideia que fica, que é a desta proximidade vertiginosa com a vida das pessoas e o próprio espetáculo, que vamos ver agora aqui, num outro. Isto é uma aldeia, não é bem uma aldeia, é um lugar que se chama Bicos, que é o filme que vamos ver a seguir, onde temos a Esmeralda, é uma mulher totalmente solitária, que tem somente um sobrinho que foi para o Brasil. O sobrinho foi para o Brasil e nunca voltou. E ela acalenta o sonho de vir a encontrar o seu sobrinho numa viagem que ela vai fazer, que sentimos que isso nunca irá acontecer, mas é uma espécie de sonho ou de utopia que ela tem, e que nos conta quando nós a vamos visitar, e começo eu a imaginar com todos os atores a possibilidade de fazer um espetáculo em sua casa. Então, se a Esmeralda não vai ao Brasil, o Brasil vem à Esmeralda. O que vão ver é precisamente isso, é o fim do espetáculo em Casa da Esmeralda, que teve imensas partes, desde a cozinha, à casa de banho, ao seu próprio quarto, a sala de visitas que é só aberta na Páscoa, quando o padre vem benzer a Nossa Senhora que está na sala. Isto é o pátio da casa, está um público imenso, e a Esmeralda, aquilo que ela não espera, aquilo que ela quer fazer, e é isso que eu quero que vejam, é oferecer café a todas as pessoas. E portanto, entre a Esmeralda a viver o Brasil com o qual ela sonha e a preocupação de ser uma boa anfitriã, faz-se este momento que vos mostramos agora. Este é um filme feito pela cineasta Olga Ramos. Aqui nas Comédias do Minho eu trouxe mais dois atores, que é o Miguel Fragata e a Ainhoa Vidal, para se agregarem ao grupo. E pronto, e isto foi o Contrabando, que visitou, pronto, nós fizemos 6 espetáculos em casas de 6 famílias ou pessoas sozinhas, como era o caso da Esmeralda. Também fizemos na casa da Nilda, que é uma pastora de 80 anos, também foi uma experiência única. E pronto, e este projeto teve a importância, de facto, de mudar de alguma forma a vida dos atores das Comédias do Minho, porque eles passaram a ter desejo de sair do palco e entrar na terra ou no chão da vida deste Minho que aqui vimos. E agora fazem coisas incríveis, e o projeto desenvolveu-se de facto muito. Gostava de vos mostrar, agora vamos descer até Lisboa e vamos-vos mostrar aqui estas imagens. São fotografias filmadas pelo João Tuna. Este homem é um traficante de drogas do intendente, e este projeto, e vamos passar agora a ver várias caras. Este senhor, este homem também faz tráfico de drogas no intendente. São pessoas que pertencem a um projeto que eu fiz, que se chamou Companhia Limitada. É um coletivo de artistas que se dedica durante 3 anos comigo a trabalhar a questão da solidão na cidade. São prostitutas também, toxicodependentes, em que o nosso objetivo era ir ao encontro das pessoas mais invisíveis da cidade de Lisboa, aquelas que estavam dentro do âmbito do intendente e também do Teatro Nacional Dona Maria II, onde esta trilogia terminou. Estas pessoas que estamos agora aqui a ver entraram dentro dos ecrãs dos escritórios de produção do Teatro Nacional Dona Maria II, que é um corredor ao qual se chama Avenida de Roma. É um corredor onde estão gabinetes de produção. Esta também é a Carla, é também prostituta e é toxicodependente, é uma mulher amorosa, muito, muito querida, que gosta imenso de tortas de laranja, e levava tortas de laranja para ela saborear, e queria dormir sempre ao pé de nós. Esta é a Céline Chartli, que é uma rapariga suíça que tem acompanhado muitos dos meus projetos, que fez os figurinos e é intérprete nesta peça também. E que quis ser fotografada ao lado deste grupo de pessoas que teve vergonha de participar no espetáculo do Dona Maria. Portanto,
estas pessoas que faziam parte do projeto, que é um projeto que demora entre 3 a 4 meses a ser construído. Vamos ver a seguir depois todas as outras que entraram, mas estes só aceitaram estar no ecrã e fazer esta fotografia filmada, que respira, uma fotografia que respira, e que estava precisamente nos ecrãs das secretárias de produção do Teatro Nacional, num espaço de passagem do espetáculo, porque o espetáculo acontecia numa deambulação por espaços não formais do teatro. Já está. Sim, podemos passar para o outro. Pelo filme, sim. Sim. Eu estou a começar pelo fim, mas não faz mal. Este projeto, que pertence à Companhia Limitada, que é de facto uma trilogia com 3 espetáculos, este é o último espetáculo, em que eu vou à procura das pessoas mais marginais, portanto, criminosos que estão a acabar de sair da prisão, transexuais, travestis, pessoas cegas, homens que vivem na rua e mulheres que vivem na rua, homens que vivem na rua e que têm doenças mentais como a esquizofrenia, portanto, construir um conjunto de pessoas que são os convidados especiais deste espetáculo, ao qual nós chamamos a Estação Terminal. E porque é o terminus do projeto e porque também o Teatro Nacional Dona Maria II está mesmo ao lado da Estação do Rossio. E eu olhei para o teatro como se ele fosse uma estação por onde passam muitas pessoas que nunca entram no teatro, aquelas que saem da Estação do Rossio e que vão trabalhar em Lisboa e que não entram no teatro, mas também todas aquelas que eram os convidados especiais deste espetáculo que nunca entram no teatro, nomeadamente o grupo de guineenses que estão ao lado do teatro a vender frutas e sementes e caju e outras coisas que nunca entram no teatro. Neste espetáculo fizemos um mercado negro no Salão Nobre do Teatro Nacional Dona Maria II, com todas essas mulheres e homens que vêm sobretudo da Guiné-Bissau e que estão a vender no intervalo do espetáculo da Estação Terminal todos os seus bens no Salão Nobre do Teatro. Este é um pequeno filme sobre este espetáculo. A Susana Vilar é uma bailarina que eu conheci na Escola Superior de Dança quando dei aulas durante um semestre neste ano do projeto e que vieram também. Tenho sempre esta preocupação de trazer os jovens para dentro dos projetos para eles conhecerem a matéria com a qual se fazem estes trabalhos. A Estação Terminal pertence a uma trilogia que se chama Companhia Limitada e que é um projeto meu e do Pedro Salvador sobre o assunto da solidão urbana. A solidão vivida em graus de intensidade muito elevada. Chegando ao terceiro espetáculo, tivemos esta oportunidade única de o construir, de o criar e de o apresentar aqui no Teatro Nacional Dona Maria II. E favor circular encostado à direita. Não desligue o telemóvel. Deite-o fora nos cestos designados para o efeito. O espetáculo é, no fundo, o resultado de uma vida em comum ao longo de 2 meses, com um elenco nuclear, um grupo de artistas que vêm da performance, teatro físico, dança, música, da imagem, da escrita, também do design gráfico e dos figurinos. Então alonga mesmo. Sim. E depois, a juntar a esse elenco nuclear,
de artistas que me ajudam a construir aquilo que é o objeto no seu todo, chegaram um conjunto de convidados especiais, as tais pessoas sós. E de repente estamos a ter intérpretes que não são o típico intérprete, mas que são os intérpretes da vida real, não é? E estás a contracenar com eles, não é? E estás a lidar diariamente com essa gente. E quando essa barreira desaparece, para mim já é uma grande conquista. E ao vivermos em conjunto, descobrimos, através no fundo, da partilha das suas vidas com as nossas vidas, aquilo que será, no fundo, a solidão ou o tipo de situação muito isolada em que estas pessoas se encontram. Neste corredor não são permitidas ultrapassagens. Mantenha o contacto visual com seu guia durante todo o trajeto. Em caso de emergência interior, segure a mão da pessoa mais próxima. Os passageiros que pretendem visitar as casas de praia devem ignorar lágrimas, suor. Havia lutas e os rapazes lutavam e ganhava quem derrubasse o outro. O nosso trabalho, acima de tudo, é perceber o que a Madalena pretende e que tecido social e humano vamos nós ajudar-lhe a pôr para a mão. Depois, há outros grupos de pessoas também que surgem como necessidade e inspiração do momento e neste caso na relação física com o espaço em torno do teatro, e também fica então no nosso papel de produção o contacto diário com elas. A outra preocupação nossa é que, uma vez que este projeto, que acontece de uma forma tão intensiva e que vai mexer sem dúvida com a estrutura emocional das pessoas, uma vez que ele acabe, qual é que pode ser o papel da nossa estrutura aqui? Como continuar a melhoria das condições de vida delas? E se nós não temos essas respostas, que instituições parceiras temos a quem podemos socorrer? O que acontece agora é que passamos por ali e toda a gente nos conhece, não é? Temos agora amigos para a vida, não é? Tanto que o comportamento de todos eles dentro do teatro é totalmente diferente. São pessoas que estão focadas nas coisas e que trabalham e que vão aos ensaios. E depois, se conseguirmos esta ligação, o processo torna-se fazível e eles têm muito prazer em fazer a coisa. O papel da Companhia Limitada artisticamente é limitado, portanto ele acontece intensivamente no tempo, mas o papel do Lar Residências a nível social é ilimitado. Ele tem que começar antes para que aconteça naquele momento e depois deverá continuar para que não haja uma ruptura e uma quebra no que é o potencial desenvolvimento da vida destas pessoas. O meu trabalho ao longo destes últimos 30 anos tem tido muitas vezes essa vertente de misturar pessoas que têm um conhecimento e uma preparação artística sobre o corpo e outras que têm um conhecimento e uma preparação vivencial do corpo. São saberes sobre o corpo muito diferentes. E eu, como coreógrafa, interesso-me por esse embate de pessoas que se podem juntar num mesmo sítio e no mesmo tempo com conhecimentos muito dispares sobre uma mesma coisa, que é o corpo e a sua linguagem. Muitas vezes estes convidados, eles adoram estes projetos, não é porque eles gostem da coisa artística, eles adoram estes projetos porque sentem-se protagonistas de uma coisa que desconheciam e sentem ao mesmo tempo um grande respeito e uma fidelidade enorme à matéria da sua própria vida e veem que essa fidelidade é transposta ou é redimensionada para outros planos e outras amplitudes. E isso é um contacto que os toca com a própria existência sua.
deixam-se contaminar e depois cria-se uma energia que para o espetáculo começa ele próprio a funcionar como um mecanismo próprio de nos levar consigo. E este era um grande animal, este espetáculo era um animal maior do que ele. Começar pelo fim, mas ele teve no fundo dois outros momentos. Como fiz o terceiro, agora falo do segundo. Tenho aqui um livro de fotografias de um fotógrafo italiano que é o Maurizio Agostinetto, em que eu trabalhei, a estação terminal perceberam, não preciso dizer mais nada. Este projeto que se chamou Lisboa, do qual depois saiu o Alteo Bull, portanto eu muitas vezes também vou transportando não só projetos de uns para os outros, como também pessoas de uns projetos para os outros. Aqui o que nós fizemos foi olhar para as pessoas que estão demasiado tempo na rua, nomeadamente as crianças. E encontramos nessa pesquisa uma menina, que é a Maria, que está aqui, que é russa. Como nós a conhecemos, ela tinha 7 anos. Tinha 7 anos. Ela, deixa eu encontrar aqui um. Depois vão vê-la quando folhearem o livro, mas eu vou buscar aqui uma. Sim. Pronto, ela está aqui num palco, que é uma mesa virada ao contrário. Ela é uma menina que tem a mãe viciada na internet. Então a mãe entra logo de manhã a olhar o ecrã e não larga o ecrã. Esquece de pagar a conta da eletricidade, esquece de dar comida à sua Maria, esquece de a enviar à escola. E portanto a Maria acompanha a mãe de café em café para que a mãe tenha a internet dos vários cafés até a mandarem embora e depois etc. Uma mulher lindíssima, russa, chama-se Marina, a mãe, jovem, o pai não está, e a Maria anda e nós encontramos-la também no Intendente, este é outro projeto em colaboração com a Largo Residências, com a Marta Silva, que é uma bailarina também que tem dançado muito em muitas coisas, muitos projetos anteriores e que agora, nesta fase da Companhia Limitada, fez o trabalho de projeto âncora, para que estas pessoas, não sei como é que se chama? Iglesias, peço desculpa. O Iglesias estava a dizer que não tinha gostado deste filme porque achava que nós punhamos em evidência a fragilidade das pessoas. Não foi um bocadinho? Sim. E eu acho que não. Eu acho que a fragilidade. Temos que mostrá-la. A fragilidade é uma força. Claro. E aquilo que nós tentámos nesta estação terminal, e que eu acho que conseguimos, e aqui então de sobremaneira, porque estão imensos homens sem abrigo, que por sua vez participaram num projeto que se chamou Margens e que foi apoiado pelo programa Partis, sobre o qual vão ouvir. Esses homens estão aqui com uma beleza incrível, que podem depois observar. Este é um rapaz romeno, é o Samuel, que também passava o tempo na rua a andar de bicicleta e que fugia à escola e que fez este projeto e que também está aqui. Pronto. Esta é uma bebida romena muito forte, que o público bebia, que ele trouxe de casa. E pronto, este Lisboa foi uma peça que fizemos na rua e no inverno, sobre os homens e as mulheres que vivem na rua, para que o público também percebesse ou sentisse o frio que muitas vezes estas pessoas sentem ao ver o espetáculo, que era um espetáculo também de 3 horas, por todo o Intendente, pelas partes que ninguém quer ver, eram também as partes esquecidas e perigosas do Intendente onde o espetáculo se passava, podem ver as fotografias,
e que aconteceu, portanto, no segundo ano da Companhia Limitada. Sendo que o primeiro ano, e este é o jornal que também vai passar, aconteceu na casa de pessoas totalmente sozinhas que já não saem de casa. Isso foi em que ano? Este foi no ano 2013. Este é 2014, 2015 e a Companhia Limitada é 2016. Portanto, a Companhia Limitada, nós fizemos este jornal com as peças que construímos para um conjunto de 5 pessoas que descobrimos que não saem de casa por razões psicológicas, por razões físicas, que vivem numa solidão absoluta, e nós, através da Santa Casa da Misericórdia e de pesquisas que eu fiz nos cafés e nas lojas, descobri que no 5º andar vive um senhor que foi polícia e que já não tem pernas e que não sai de lá e que está completamente sozinho, e vamos ao seu encontro e perguntamos se ele gostaria de ter uma companhia em tempo limitado. E nessa companhia em tempo limitado nós vamos conversando e vamos adquirindo materiais para depois lhe oferecer um espetáculo em troca. E esta Companhia Limitada tinha este jornal porque depois ele circulou, o espetáculo, e as pessoas que não foram estas 5 viam o jornal, e ele é tão grande assim por causa das pessoas mais velhas não conseguirem ler bem, portanto ele é grande para ter uma legibilidade grande, e as pessoas escolhiam como se fosse um menu de espetáculos, diziam, olha, eu gosto mais deste. Nós contávamos a história da Lourdes, que era uma costureira, mulher de um alfaiate, que tinha 2 filhos e que morava na Baixa, e que tinha um marido muito, muito violento, e eu vou só contar este pormenor, que a Lourdes está aqui, chamou-se Tango, ela adorava dançar o tango, e foi uma peça toda à volta do tango, e o homem mais bonito do elenco, que era o André Amálio, dançou o tango com ela quando o espetáculo aconteceu, e foi maravilhoso. Ela tinha, portanto, começava a ver o marido ao longo da tarde a ficar agressivo, e começava a perceber quais eram os assuntos que ele ia arranjar para sovar os filhos quando eles viessem da escola, e o que ela fazia era, arranjava um papelinho, metia o assunto dentro do papelinho, fosse o que fosse, o futebol que o Futebol Clube do Porto tinha ganho ou tinha perdido, ou não sei o quê, que ele começava a embicar ali com aquele assunto e começava a ficar tipo obsessivo, e sabia que aquilo ia dar em discussão com os miúdos, e pronto, e era o pretexto para desbater. Ela então metia o assunto nesse tal papelinho com molas da roupa. Quando os miúdos tocavam à porta cá embaixo para entrar da escola, atirava-lhes com o papelinho cá para baixo, eles liam o assunto e já sabiam que quando o pai começava a entrar com o assunto e a preparar-se para começar as discussões e a bater-lhes, eles caladinhos, não diziam nada. E o pai ficava sem armas para lhes bater, e não lhes batia. E a mãe sentia-se a mulher mais feliz do mundo naquela noite em que tinha conseguido, pela sua estratégia, que os filhos não passem para casa do pai. E estas histórias que eu descobri agora... Isso é tudo no interior. Fiquei triste. É tudo na zona do interior. É tudo na zona do interior. Isto foi todo um processo. Mas aquilo agora está bom. Está mais calmo. Não está, está igual ao está. Não, porque a Lourdes era uma mulher incrível. Ela tinha 90 e tal anos e tinha a sensualidade dentro de si, era linda, e vestia-se, quando foi o espetáculo, vestiu-se com os vestidos que ela gostava de ter ido às festas que nunca foi. E portanto era assim uma história extraordinária, de uma força e de uma beleza. Pronto, e as outras pessoas também. Olha, este é o tango, é o tal. É uma das imagens que aconteceu em casa da Lourdes. Ela já era viúva quando nós a conhecemos. E portanto são 2 mulheres lindas com um homem que dançam para ela e da sua pequenina sala, e portanto ela própria depois ganha a dança, porque as 2 mulheres dão o espaço para ela dançar com o André Amálio, e era muito bonito. Estes espetáculos eram mesmo só para a pessoa, não tinham público. Às vezes havia uma vizinha ou assim que as pessoas queriam trazer porque o momento era tão especial. E houve também um bis. Portanto, as pessoas gostaram tanto que disseram, podem cá vir amanhã para nós. E nós, ao fim daquele processo todo de visitas, que culminava tipo um clímax, não é? Tipo êxtase, com o espetáculo,
houve uns que repetimos, porque as pessoas gostaram tanto que nós repetimos para eles. E, portanto, este foi o primeiro ano da Companhia Limitada, dentro da Casa das Pessoas. Depois foi o Lisboa sobre a solidão na rua, tendo a Maria como estrela e o Samuel. Foram estes dois miúdos que passaram a viver connosco durante o processo e que não foram esquecidos, nem perdidos. A Maria hoje vai à escola, a Marina está muito melhor e o Largo Residências ajudou também em todo esse processo. E depois tivemos a Estação Terminal, que já viram tudo. Portanto, os homens sem abrigo que estão neste espetáculo também estão, isto para vocês verem, e que estão, alguns deles na Estação Terminal, também estão aqui no projeto do Festival Todos, que foi um festival que eu e o Giacomo, no fundo, no qual trabalhámos durante 10 anos com o Miguel Abreu, que é o seu diretor artístico, e aí nós também concorremos ao programa Parties. A Companhia Limitada foi apoiada pelo programa Parties, assim como um outro projeto que se chamou Margens, que foi feito com homens sem abrigo. Esta é a imagem do Festival Todos, num determinado ano, no ano em que fizemos este projeto, que para mim são, como é que é? Exato, é Branca de Neve e os Sete Gigantes, é isso. Que são 7 homens, se repararem, a fotografia é de uma beleza enorme, ela foi tirada com colódio úmido, que é uma técnica do século XIX de fotografia, de uns fotógrafos que nós Silver conhecemos, da Silver Box, e que foi a imagem do festival, que é o culminar deste projeto dos homens, que foi 9 meses, e apoiado pelo projeto Parties, que foram 9 meses, 19 homens dentro de uma casa, a conviver com artistas e a trabalhar com artistas, para terem, no fim desses 9 meses, a possibilidade de integrar a equipa de produção e artística do Festival Todos. Isto foi em São Bento. E, portanto, eles integraram tão bem que ficaram também como parte portanto, foram a imagem do festival. Eu vou passar este livro, que é um livro de fotografias do Festival Todos, onde a fotografia teve um papel muito importante. O Festival Todos é um festival sobre a interculturalidade da cidade de Lisboa, que o Giacomo e eu e o Miguel Abreu fizemos. Agora nós já não estamos, está só o Miguel Abreu a continuar, e que tem fotografias magníficas e que vos dá também uma ideia do que este festival é. Pronto, então eu vou passar, e este também. Querem, e estes também, se quiserem vê-los. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, antes de passarmos para os 2 últimos projetos que queríamos mostrar? Eu ia perguntar se os pequenos espetáculos feitos em casa das pessoas terminavam mesmo ali, ou seja, depois não fizeram nada... Não, depois fizemos porque havia uma pressão muito grande por parte das pessoas que não sofrem dessa solidão, que queriam ver o espetáculo. Então nós fizemos-lo no Largo Residências, que é no fundo é um hotel, é uma residencial. Nós metemos as peças que tínhamos feito para as pessoas nas suas casas nos quartos de dormir. Então já não me lembro quantos espetáculos fizemos, mas fizemos 3 ou 4 espetáculos para que o público em geral conhecesse o projeto, e nós explicávamos que aquele não era um quarto de hotel, mas era a casa da Lourdes, ou a casa do David, que é também uma outra história também incrível. Quando chegámos, ele estava encostado a um cantinho e não queria falar com ninguém, e depois, no fim, hoje ele está na rua e está a trabalhar, e aquele projeto arrancou do canto do quarto, e isso foi magnífico. E é uma pessoa que tinha morrido tudo à sua volta, os pais, a mulher, o filho, tudo tinha morrido. Eu queria também aqui dizer que estamos todos nesta sintonia e a voltar-nos cada vez mais à procura do ator ou do espectador, passar de espectador para o ator. Então tenho um projeto já embrionário, ainda está, é uma utopia, porque sei da dificuldade que nós vamos ter daqui para a frente, porque são precisas as sinergias com os parceiros, e isto virado para os idosos que também estão sozinhos em casa. O projeto para agora tem o nome de Remediar-te, portanto, porque há aquela coisa do remédio com a arte,
há um termo que nós utilizamos, olha, remedeia-te com isto, portanto, muitas vezes... Esse remediar-te é interessante, que me faz pensar, se posso interromper, sim. Um projeto que fizemos recentemente na Austrália, em Adelaide, com uma nova indicação do Governo, do Ministério da Saúde, que pensa que as artes podem, em meio hospitalar, portanto dentro do hospital, quando as pessoas estão internadas, terem uma intervenção na cura e no bem-estar e no melhoramento das condições psicológicas e até físicas do doente. Então eu tive a oportunidade de fazer uma peça para o hospital mais tecnológico do Hemisfério Sul, que se chama Royal Adelaide Hospital, em Adelaide, que tem 800 quartos individuais do Estado. As pessoas estão em quartos individuais de um design fantástico, é um hospital incrível, que nos elevadores para as operações, para o bloco operatório, a pessoa vai na maca e tem uma pintura no elevador para se sentir melhor e descontrair. Sim, tem a pintura ali incluída antes de entrar no bloco operatório. Os blocos do hospital estão pintados e ornamentados com as 3 grandes forças da natureza da Austrália, que são o deserto, o oceano e o bush, a floresta australiana. E é um hospital incrível e onde houve a possibilidade de eu trabalhar lá com 10 coreógrafos, era uma coisa mesmo muito grande, com imensos bailarinos, em que os doentes e o público se fundiam nessa festa como o primeiro gesto de uma intervenção artística. O próprio hospital tem um departamento artístico, um departamento das artes, que começa a desenvolver-se dentro portanto, de todo o equipamento. Eu introduzi uma ideia que é a ideia de, no menu do doente, em vez de haver a maçã assada ou a pera cozida de sobremesa, haver uma dança, um som de dança que entra dentro do quarto do doente como sobremesa, ou aperitivo, se quisermos. E pronto, isto por causa do remediar. Mas ainda é um nome que não está definitivo, mas esperamos arranjar equipas pluridisciplinares, portanto não só artistas, mas também os próprios médicos, e passar uma prescrição para essas pessoas quando estão sozinhas, porque não vamos poder estar 24 horas. Uma prescrição artística. Para que eles possam desenvolver num processo de criação, quando estiverem sozinhos ou quando estiverem acompanhados. Portanto, vamos ver o que isto dá, portanto, eu acho que vamos implementar já este ano e vamos ver. Sim. Mais algum comentário? Alguns hospitais. Espera aí, que dá uma pessoa a falar. Já tem Espera só um bocadinho para não ser só para ouvi-lo. Há hospitais, eu já vi, tem equipas de palhaços que vão visitar os hospitais, certos doentes, não são todos. É a operação nariz vermelho, não é? Ou o Jorge Rosado, que é fantástico. Este hospital tinha também um Steinway, portanto um piano de cauda de grande qualidade na entrada do hospital. Então o diretor do hospital, doentes, visitas que tocam piano, fazem concertos espontâneos dentro do hospital. Esse era um outro pormenor idêntico a esta operação nariz vermelho, não é? Dos palhaços. Sim, é que tanto o hospital não funciona como um depósito, um armazém de doença, mas sim como um espaço de vida, não só de morte, mas de vida, não é? De vida e de recuperação, sim, exatamente. De esperança. De esperança, exatamente. 5 1/4. Eu queria dizer-vos que, portanto, os projetos que estiveram a ver são projetos de uma dança contemporânea, mas que é popular. E é essa uma das grandes questões acerca do meu trabalho e da avaliação artística do meu trabalho, que é o lado popular do meu trabalho, em que eu vou buscar, no fundo, a matéria de movimento das pessoas com quem eu trabalho e que eu transformo em trabalho, para além de introduzir também matéria artística dos artistas profissionais que trabalham, mas há uma fusão permanente e uma espécie de retorno a uma situação de popularidade, não é? São as danças tradicionais do Nepal, que viram, não é? Que estão ali um bocadinho alteradas, mas que não deixam de ser. Assim como também na companhia limitada, o Giovanni tem uma forma de dançar e toda aquela massa de bailarinos
não vai dançar a coreografia que a coreógrafa dançou, coisa que faço em alguns momentos, mas os momentos mais fortes e tocantes da peça é quando o Giovanni se transforma no intérprete e no coreógrafo de uma dança para 40 bailarinos. E é esse lado popular que eu acho que é também uma reflexão interessante sobre os nossos trabalhos que têm a ver com a educação, com a comunidade, com as comunidades, com a sociedade. Nós temos que descer ao sítio onde as pessoas estão e levantar as coisas com elas para tal outra dimensão. E pronto, e esta é uma questão, mas nós não temos tempo para falar sobre ela, mas é uma questão muito, que eu acho que é muito pertinente e eu assumo-a por completo, perdendo o que eu possa perder, mas ganhando todas as pessoas com quem tenho de facto trabalhado e ainda irei trabalhar. Ora bem, então, agora nós vamos entrar na questão das escolas. Voltando à que tu, Maria. Não, eu estou pronto, diz tu. Sim. Então, este vai ser uma descida outra vez ao Alentejo, vamos a Odmira. Estamos, portanto, na Câmara Municipal de Odmira, que tem uma visão muito à frente sobre certos aspectos, que é muito interessante, nomeadamente no campo da educação. Então, há 5 anos, este projeto deles já existe há mais tempo, chama-se ODET, Odmira Território Educativo. Tem projetos para a ciência, para o desporto e para as artes. E na parte das artes, convidaram-me a mim para fazer um programa, ao qual eu chamei Miragem, e que é um programa de artes do espetáculo, teatro, dança e música, em meio escolar, nas escolas todas, desde o jardim de infância até o 12º ano, passando pela escola profissional. Então, vamos ver este projeto de Miragem em filme, melhor do que eu já estou a falar muito, e fica muito cansativo, eu sei. Vamos ver o projeto de Miragem aqui em... O projeto Miragem é uma iniciativa do programa ODET, Odmira Território Educativo, que é um plano de ação educativa, cultural e artística e científica também para o Conselho de Odmira. Este projeto propõe uma experiência no campo das artes do espetáculo na sua relação com as escolas de todo o Conselho. Abrange uma população escolar que vai dos 3 anos aos 18 anos. O projeto está a acontecer. Agora vamos ter uma relação cada vez mais estreita com o Plano Nacional das Artes. Estamos muito contentes porque estamos a conseguir unir os 5 agrupamentos à volta de um objetivo que o plano vem lançar e que eu de alguma forma tenho vindo a preparar, e isso é muito bom. Acho que vamos conseguir fazer também um trabalho muito interessante de união, porque isto não foi fácil, porque os professores às vezes não percebem para que as artes servem e só lhes tiram tempo de ensino. E então é um trabalhão para lhes ensinar essa ideia de como as artes são importantes. Mas isso já está feito em Odmira, e então agora eu acho que o plano vai entrar em cheio e vai ser muito bom. Sou muito feliz neste projeto também, porque ele tem sido difícil, mas ao mesmo tempo agora os professores têm imensas ideias boas, querem a programação, porque a programação é oferecida e os professores é que dizem o que é que querem na sua sala de aula e na sua escola. Então, pronto, é isto. Por último, temos um último projeto para vos mostrar, para não vos cansar muito. Isto são 5h30, não é? 24. 5h30, exatamente, 5h24. Que é o Lavrar o Mar. É um projeto que está a acontecer também neste momento, bem no seu 4º ciclo. É um projeto de dinâmica... Distribuído. Sim, não ficam distraídos. Se calhar mostramos o PowerPoint assim rapidamente, porque é mais bonito ver imagens do que uma pessoa estar a falar a seco. Ok. Então, este projeto nasce de um desejo do Giacomo Scalesi, que está aqui a fazer o papel do técnico, mas que é o diretor artístico comigo nesta aventura, que é levar as artes ao alto da Serra de Monchique
e à Costa Vicentina, a região de Algesur. Conseguimos o apoio financeiro para este projeto quando a Secretaria de Estado da Cultura e a Secretaria de Estado do Turismo se uniram há 3 anos para criar um fundo de financiamento de projetos culturais para o Algarve. É uma programação que vai de outubro a maio. Há imensos, à volta de 20 projetos neste momento em todo o Algarve que estão a ser apoiados por esta linha de financiamento e que promovem em época baixa o Algarve, em que as pessoas pensam só que é o verão, os mergulhos e as discotecas e o peixinho fresco. Então, este projeto nasce por um lado, de um amor e de uma paixão que nós temos por este território. Quem não conhece tem que conhecer, porque são praias maravilhosas, selvagens, onde o Atlântico tem uma força magnífica, e depois uma história ancestral de povoação muitíssimo antiga deste território, com uma história ancestral de agricultura, de culto religioso. Sagres, por exemplo, quer dizer terra sagrada. Pensava-se que Sagres era tão especial que não podia ser habitado pelos homens, porque era habitado pelos deuses, e é por isso que ele também nesta fase ainda é um território de baixa densidade. É uma terra de facto magnífica, onde nós passávamos férias com os nossos filhos e pensávamos como gostaríamos um dia de fazer ali um projeto, e aconteceu. Vamos avançar para o projeto. A ideia é de... Este é o primeiro ciclo que nós dedicamos ao fogo, o fogo bom. Monchique tem sido devastado ciclicamente pelo fogo, e nós pensamos que o fogo é uma metáfora da vida, como nós sabemos, mas também é e pode ser assassino. Aqui convidámos uma companhia francesa, que são os Carrabos, a incendiar o castelo de Algesur e a dar-lhe um outro tempo, um tempo mais ancestral. Quando a instalação estava a funcionar e as 5.000 pessoas que o visitaram entraram nele, sentimos que o tempo tinha voltado para trás, parecia que estávamos na Idade Média. É um trabalho magnífico, feito com estes potes de terracota. Portanto, o fogo está distribuído por muitos vasos. Foram precisos também muitos voluntários de Algesur para ajudar a pôr a instalação em cena. Nós trabalhamos numa relação não só com a cultura local, com o património local, mas também com as pessoas locais. Já como agora vai entrar em cena. Não, mas era para ver que são os nossos financiadores, que é importante, não é? Os fundos vêm do programa Portugal 2020, foi o Creche Algarve que... nos fundos estruturais nós conseguimos ter um financiamento. O 365 Algarve, que é um programa da Secretaria de Estado da Cultura, em conjunto com a Secretaria de Estado do Turismo, que passa um dinheiro que é à volta de 1,5 milhão de euros à região Algarve, e que, através de uma candidatura, as associações ou as empresas que são sediadas no Algarve podem aceder por um fundo de financiamento. As câmaras, a DG Arte, naturalmente, que nos acompanha, a Câmara de Algesur, a Câmara de Monchique, e depois tem uma série de outros apoios, Instituto Francês, Rota Vicentina, que é uma associação que toma conta de todos os caminhos que existem entre em Algesur e uma parte de Monchique. Avançamos. Este é o primeiro projeto em 2017 que se chamou Rastilho, que vem exatamente com o ciclo do fogo, e que é uma peça dirigida por mim, mas que tem uma particularidade. Foi a de convidar todos os artistas da região a participarem numa criação conjunta, a unirem-se, a conhecerem-se e a conhecerem também o nosso projeto. Então, foi uma peça muito bonita, em plena natureza, em que temos um clown, um baterista, está ali um baterista francês, um clown espanhol, uma bailarina africana e por aí fora, um percussionista, pronto.
E então foi um projeto importante porque ele uniu todos os artistas locais num só projeto e uniu-os também a nós, Lavrar o Mar. Aquele era o José Torres? É o enano, exato. Este é um projeto sobre o qual o Giacomo vai falar e que se chama Medronho, que tem a ver com o aspecto da nossa relação, já falámos com o património, o Castelo de Algesur, com as pessoas, os artistas locais. Temos outras ligações às pessoas, mas esta foi uma delas, e esta é a cultura da serra, a cultura do Medronho. No fundo, Algesur e Monchique são vilas que têm 4.000, 5.000 habitantes, é muito parecido com Porto Santo, no fundo. São uma comunidade que vive entre a serra e o mar também. A Monchique é a serra e a Algesur é o mar. Este projeto é com esta ideia de nós começar a imaginar qual era um projeto artístico por um território que divide-se em estas duas funções, serra e mar. Começamos a conhecer quais que eram os temas importantes, e o Medronho era um deles. Em Monchique temos 80 destilarias de Medronho legalizadas. Cada família tem uma destilaria de Medronho e cada família produz Medronho. Basta ter um alambique. Mas os alambiques de Monchique são diferentes de quellos dos outros. De fato, tem uma história que às vezes conta-se em Monchique. Em vez de sair água da torneira, sai Medronho. Mas as pessoas são todas bêbadas, a maioria. Por isso as termas. Porque estas termas, exatamente. Depois vão beber água das termas. Então, ligamos a questa ideia do Medronho porque não é só um fruto que está no meio da serra toda e que viveu toda esta epopeia dos incêndios, não é só o último, mas tem 4 ou 5 incêndios cíclicos que acontecem a Monchique que destroem praticamente toda a serra. Porque o Medronho é um meio de sustento de muitas famílias que cultivam durante todo o ano a serra, limpam e depois recolhem o Medronho e depois o Medronho fermenta e destila. E a ideia de entrar dentro questo universo e queste catedrais che sono a distilleria do Medronho era un modo per entrare na cultura locale. E a ideia foi convidar 2 escritores que são o Afonso Cruz e o Sandro Williams Junqueira. São 2 escritores com quem eu tinha já trabalhado em outros tempos, por outros projetos, e levai estes 2 escritores à serra, às distilarias, ficámos todos encantados com aquilo que vimos e cada um deles começou a escrever uma história. O Sandro Williams Junqueira escreveu um Romeo e Julieta monchiquense, que vai já no 4º ano. Eu depois vou mostrar um bocadinho de vídeo mais tarde, se a Madalena deixa. O Romeo e Julieta monchiquense, que é exatamente a história do Shakespeare, mas são 2 famílias inimigas em Medronho. Cada um faz o Medronho melhor e o jovem, claro, conhece-se um com o outro e depois a história avança. Estamos já agora a dar a volta a toda a história, etc. O Afonso Cruz escreveu sobre as mulheres da serra. É um território onde as mulheres são uma presença muito forte na sociedade. E o olhar que o Afonso tem sobre estas mulheres é incrível, põe a falar, e elas falam, no fundo, de tudo aquilo que é a cultura da serra, e em particular de homens, que, no fundo, elas têm que... eu queria dizer suportar, mas pronto, porque muitas vezes têm situações difíceis em casas, cada um. Pronto, por um momento é isto. Outra imagem do Medronho? Sim, esta foi em 2018, depois do incêndio. Nós tínhamos pensado em fazer um programa, mas depois mudamos tudo porque tinha ardido toda a serra e decidimos, em conjunto com os autores, de falar sobre o incêndio. Fomos falar com as pessoas falaram sobre aquilo que tinha acontecido, que foi um drama, não só por o incêndio, mas também por como a GNR e tudo, o governo, etc., atuou nesta altura.
e damos voz às pessoas através dessas personagens. E durante o dia, normalmente era à noite, convocamos as pessoas no meio da serra, perto das árvores queimadas, e as personagens falaram sobre aquilo que tinha acontecido. Depois vamos ver um bocadinho. Este é o projeto Mar Adentro, mas não vamos falar muito dele porque eu ainda queria mostrar um bocadinho do filme. É um projeto que traz o oceano para dentro da piscina municipal de Algesur e de Monchique, com a participação de surfistas, pescadores, mariscadores, nadadores salvadores, senhoras que fazem hidroginástica, meninos que aprendem a nadar e bailarinos. Que é, no fundo, aquilo que existe em Monchique e em Algesur. Esta fotografia que está aqui é uma imagem retirada de um filme da cineasta Cláudia Varjão, que se chama Amasan e que conta a história de mulheres que são mergulhadoras, que apanham um marisco numa ilha do Japão, que se chama Abalone, e que mergulham, elas têm entre 20 e 70 anos, mergulham em apneia até ao fundo do mar e usam estas toucas, que são umas toucas ancestrais, feitas um bocadinho como o origami, que têm impresso no tecido o Deus em quem elas acreditam. E então elas acreditam que põem por cima aliás, por baixo da touca de borracha, esta touca, feita com um preceito lindíssimo, que está tal e qual no nosso espetáculo, que nós aprendemos e copiamos, e que as salva de qualquer perigo cada vez que elas mergulham. É um homem que leva a traineira e depois são só mulheres que mergulham a grandes profundidades. O Novo Circo tem um papel também muito importante na nossa programação Lavrar o Mar. Aqui é a companhia Barro de Vel, chama-se Béstias. Este espetáculo foi feito no campo de futebol de Malhadais, que é uma aldeia muito pequenina. É uma companhia internacionalmente muito conhecida, tem uma relação com os animais extraordinária. São 2 cavalos e 6 pássaros que participam neste espetáculo. Desculpa. Não, e pronto, e é isto. Sim. É o retomar da presença dos animais no circo, que é um novo circo que trata os animais melhor do que se tratam as pessoas. São intérpretes, eles próprios. São verdadeiros intérpretes das peças e foi muito interessante toda a discussão que se criou aqui à volta deste espetáculo quando ele entrou em cena em Malhadais, com as pessoas que são as pessoas defensoras dos direitos dos animais e que não conheciam o projeto e que passaram a conhecer e que, de alguma forma, neste espetáculo se pode rever toda a questão da presença dos animais em espetáculos humanos. Era interessante como... Sim, diga. Tratam melhor os animais do que as pessoas? Não. Tratam igualmente. Eu disse melhor, mas nós eu não entendo isso. Não? Sim. É que os animais aqui, por exemplo, têm espaço para poder movimentar-se durante o dia, são cuidados e alimentados com, por exemplo, eles fazem um trabalho muito intenso de tensão de espetáculo. Há um osteopata para os acrobatas, como há um osteopata para o cavalo. Nesse sentido, são tratados de igual maneira. Portanto, há toda uma relação. Os pássaros são libertos na tenda para poderem voar à sua vontade durante o dia, não estão presos numa gaiola, como antigamente acontecia e ainda hoje nós sabemos que isso acontece. Portanto, é uma companhia que o melhor amigo desta artista, que é a diretora da companhia, é aquele cavalo. E, portanto, ela trata o seu cavalo como trata os seus filhos. É nesse sentido que eu queria dizer. A importância, eles vivem todos ao lado uns dos outros em caravanas. Portanto, é essa mudança. Não é um animal que é tratado como um animal, mas é um animal que faz parte da família, como nós hoje em dia tratamos os animais. Este foi um concerto de uma orquestra que chama-se Orquestra de Piazza Vittoria. Foi um projeto que nós fazemos no Festival de Todos e foi uma encomenda
que fizemos. Esta orquestra é um maestro, que é o maestro Mário Tronco. A orquestra vem da Itália. A orquestra também tem uma história sobre a interculturalidade. São músicos que vêm de toda parte do mundo e que o Mário Tronco conseguiu pôr em conjunto quando percebeu que também Roma estava a mudar muito rapidamente, 15, 20 anos atrás, e que se estes imigrantes chegavam à Itália, também com eles tinham músicos que tocavam. E propus de ir procurar com estes músicos e em conjunto criou não tanto o fato de pôr-os em conjunto a tocar, mas de criar uma música que era a suma de todas as culturas musicais que eles tinham. Era um coletivo que inventou uma nova maneira de tocar. E o credo foi exatamente o mesmo processo. Eles vêm de religiões todas diferentes e a um certo momento sentiram a necessidade de falar sobre a música como instrumento de ligação a um além. E todas, também a religião católica, utiliza a música, o canto, por falar com Deus, qual ela seja. E pedimos agora Cardinal Padre Tolentino Mendonça de escrever o livrinho o livreto da ópera, ilustre madeirense, por acaso. Escreveu um livreto fantástico. O Mário escreveu as músicas e nós apresentamos em Lisboa, na igreja São Domingos, no Festival Todos, e depois apresentamos aqui em um dia que foi excepcional, porque em cima do mar, como estão a ver, com o sol, sem vento, com a lua de uma parte e com o sol da outra, foi um dia maravilhoso. Os deus, claro, ouviram, e tivemos 600 pessoas em uma situação de uma natureza fortíssima a ouvir com esta oratória inesquecível. Este é um outro momento. Isto é o rancho folclórico do Bugil e é o nascimento da Orquestra Vicentina, que é uma orquestra com músicos locais, onde se fez um grande jantar e um baile a partir do Festival da Batata Doce. Esta é uma ideia também de estar perto daquilo que acontece neste território, não é? A Batata Doce, o Festival da Batata Doce é um evento muito importante para a população e por aquela região, e nós transformou-se em uma grande feira comercial. E nós, ao lado, cada ano fazemos um evento que tem a ver com a batata doce, mas que é... Fazemos um espetáculo, não é? Faz ao lado um pouco. O evento é o da feira. Nós fazemos um espetáculo que utiliza a batata doce e a transforma, não é? Já como... Sim. Pronto, é. Trabalhamos a ideia do que está a evaporar-se. Esta é uma eira no Monte Paraíso, muito perto da Carrapateira. É um antigo monte agrícola onde se trabalhou precisamente as questões da evaporação do trabalho rural, o desaparecimento das abelhas e o estado em que vivem agora e por aí fora. E, portanto, foi uma peça que... Estas são imagens do evaporo. Aqui tinham evaporado as mulheres, com exceção da Nídia, que é uma guardadora de animais, que tem éguas, cães, javalis domesticados, gansos, e que acompanhou e fez parte do espetáculo. O Novo Circo está aqui outra vez presente num espetáculo do Circo Aital, que vem de França e que acontece em Monchique, por altura da passagem do... Nós agora criamos um programa. Desculpa, a palavra dentro. Um programa que chama-se Novo Ano, Novo Circo, que tem, o ano passado tive dois tendas, porque dois espetáculos, um na parte da tarde e um na parte da noite, por 8 dias consecutivos, entre o 27 e 5 de janeiro, com passagem de ano incluída. Tivemos tivemos um total de quase 7.000 espectadores. Foi um grande evento que conseguimos ter. Os
frentes de sala destes espetáculos são a Academia Sénior de Monchique, isto porque há aqui também uma Academia Sénior, e que são as pessoas que entram em contacto com a companhia, veem os ensaios, conhecem a tenda por dentro e depois são eles os anfitriões do próprio espetáculo quando ele acontece. São mecanismos que encontramos também para nos aproximarmos das populações que estão mais longe da fruição artística, mas que através destes mecanismos e destas formas de aproximação conseguimos também ir ao seu encontro e tê-los connosco, sentindo que estes espetáculos não são só para eles, mas que também, de alguma forma, lhes pertencem um pouco, porque é essa precisamente também a ideia. Aqui, por exemplo, é o domingo de Páscoa, estamos em Algesur, na Praia da Amoreira, num vale, e para que a Tatiana Mosio Bongonga possa fazer a sua travessia, ela é uma funambulista, quisemos utilizar a ideia do ar e de Deus no domingo de Páscoa, esta ideia da ascensão, no nosso caso foi com esta funambulista, cujo cabo está preso por, eram 40 cavaletes, que é o termo que se dá às pessoas que prendem o cabo na terra e que fazem um contrapeso com o seu próprio peso para aguentar o fio em equilíbrio. E, portanto, a Tatiana tem confiança naquelas 40 pessoas portuguesas que nós escolhemos para aguentarem o fio em equilíbrio. Ela está a 30 metros de altitude e são 250 metros de travessia, com música ao mesmo tempo, e foi também um espetáculo. Temos imagens lindas, incrível. mas se vão no nosso site podem ver todos estes projetos com vídeo e foto. www.lavraromar.pt. Praia da Amoreira. E ela fez também imensos laboratórios de funambulismo, onde pessoas velhinhas, crianças, adolescentes experimentaram a arte do funambulismo, primeiro assim a 50 centímetros, depois um bocadinho mais alto, e participaram também no espetáculo, na primeira entrada do espetáculo. Queres que mostramos o vídeo do Zig-Zag? Eu não sei se temos tempo, depois já não mostramos mais nada, mas acho que sim. Esta é outra companhia de circo que nós adoramos, fazem um trabalho de contacto com as populações muitíssimo próximo, e que, por exemplo, visitam aquela senhora ali na janela, não é? É um trabalho de transporte do corpo, feito mão a mão e corpo a corpo, não tem mais nada. Tu consegues mostrar um bocadinho do filme? Sim, consigo. Entanto, tu falas. Os Zig-Zag pertencem a um conjunto de companhias francesas que estão... eles não estão cansados, mas no fundo estão um pouco cansados de trabalhar sempre no palco da tenda de circo ou então no palco do teatro. Estão a fazer uma aproximação às populações e ao trabalho na rua ou em espaços de grande proximidade com as pessoas, e quiseram, no fundo, trazer esse projeto até nós, porque ele tem muito a ver com as nossas premissas, que é como é que nós fazemos essa aproximação quase vertiginosa, não é? Entre a arte, neste caso a arte do circo e do equilíbrio, é todo um trabalho sobre a metáfora do equilíbrio e de não termos medo de ficar sem chão, que é também outra metáfora, como é que nós nos arriscamos a ficar sem chão. Aqui é o moinho de Odseixe e podemos ver, portanto, já que não vai mostrar, eu calmo, as imagens falam por si. O céu azul estava ao ver de uma serra noutra encetagem de Senhor e noutra água quente. As gentes que se cruzam na rua como se de família se deixassem. Deste território Esse, no fundo, é um dos projetos que explica bem como é possível, como uma companhia que vem de fora, tomar conhecimento do território e, em conjunto, a partir de aquilo que o território dá, reimaginar o seu projeto. Uma relação muito boa com a montanha e com o mar. Então, quando vou ao estrangeiro, eu sempre vou pelo mar. Quando faço férias aqui, eu sempre faço.
fazem, mas quando tu passou aqui, estava aqui para nós. Isto chamas com o máximo para nós, o fogo azul e o corrente estava tudo cheio de tudo seco ali ao lado. O fogo azul e a água da figueira e tantos fogos em cima e tanta crise e tanta coisa. E aqui na hora de toda a gente dizer, Fui o fotógrafo que era com a companhia, que fez uma sua pesquisa pessoal de como as pessoas podiam transportar dentro em casa um seu próprio familiar. E os espetáculos começam, são como que secretos, entram dentro da rua ou ficam perto da janela de alguém, de uma senhora idosa. Questo foi um presente que eles fizeram a toda a equipa do Lavrar o Mar. E numa tarde, uma final da tarde, eles escolheram um lugar e transportaram as pessoas para uma viagem dentro da natureza. Não é público, é toda a equipa mesmo do Lavrar o Mar. É a nossa equipa. As pessoas que estão a ser transportadas são a equipa Lavrar o Mar. Era para experimentar exatamente o que ia acontecer. Questa è una distilleria di Medronho. Questo è l'ambiente. São os ingleses que vivem ao lado da destilaria punk. A melhor coisa que nós temos são as pessoas. Não é? A seguir é a guarda. Está tudo contente. A morte tem existido, não é existido. Questo spettacolo fizemos in un porto, um pequeno porto que chamamos Portinho da Rifana. Foi difícil porque os pescadores no início não queriam absolutamente fazer o espetáculo embaixo. Diziam que aquele era um sítio de trabalho e nós conseguimos convencer que eles também estavam a trabalhar com os próprios corpos e que queriam mostrar o que era possível fazer em aquele lugar. E foi mesmo um momento muito forte porque... Eles não usam música, portanto é tudo em silêncio. Surgem e fazem estas construções humanas e levam as pessoas a senti-los, não é? E a sentir a vertigem do seu trabalho de uma forma muito subtil. E este é um projeto, este é um carteiro, o antigo carteiro de Algesur. Mas não é tanto que os estavam desde do sul do norte. Questo era in Mochique, fui durante na vila, a parte antiga da vila. Questo è in Algesur. Queste sono foto che eles fazem come acompanhamento e parte. Nadar, se andar, porque é que nascer voar? Tratado de boa, está imenso. Queria ser pássaro. E queria ser um passarinho. Questo era um momento. Sim, eram momentos em que ele chegava em um lugar sem dizer nada e com as pessoas que encontravam faziam uma... Esta é a Rifana, é o Portinho da Rifana. É muito parecido com o Porto Santo.
memórias do mar não há. As memórias que a gente temos do mar são tristes, não vale a pena contar. Sabes qual é a memória boa que é dentro do mar? Eu já naufraguei 3 vezes e o mar não me quis. Sempre me salva. Mas é a memória que eu sou. Epá, eu mais só tenho vontade de mão para me salvar. São pessoas do público. O ideia com o bar, cheguei ao pé dele, agarrei o resto dentro do bar. Ele ainda hoje me diz, epá, como é que tu puseste dentro do bar daquela mulher? Pá, eu agarrei assim, aproveitei o impulso da água, né, quando pus dentro do mar. Foi, pronto, a necessidade, pronto, o momento. Este é um pescador da Rifana. Este é um arquiteto.